tem ministro tem ministro pedindo para sair. Tem ministro pedindo para sair. Quem é? Barroso. Barroso pensa em sair e Lula já tem 4 candidatos para o STF. O presidente do Supremo Tribunal, Barroso, tem demonstrado uma certa frustração pelo estado de divisão que acabou se instalando na corte. Em público, Barroso tem tentado desarmar o protagonismo que o Supremo adquiriu por causa da atuação do ministro Alexandre de Moraes no comando de vários inquéritos, inclusive o que investiga a tentativa de golpe de Estado. Nos bastidores, Barroso aparenta se sentir impotente para reverter o quadro atual. Não tem saída. Essa é a realidade. Quem conversa com o presidente do Supremo fica com a impressão de que ele pode sair do tribunal depois de deixar o cargo no final de setembro, quando passa o comando para Edson Fachin. Então já temos mais ou menos uma data aí para a saída dele, quando ele deixa de ser presidente do STF e passa a ser... e aí passaria a ser ali o Edson Fachin, o novo presidente. De todos os 11 ministros, Barroso é o que tem mais ligações com os Estados Unidos. Olha aí, a família tem imóvel em Miami, ele passa temporadas de estudos em Harvard. Agora tudo pode ter ficado fora do seu alcance, caso se confirme realmente que seu visto de entrada tenha sido cancelado. Foi cancelado. Foi cancelado. Ele está na lista lá da Casa Branca, né? Ele não foi sancionado com a lei Magnitsky, mas sancionado, sem visto ele está. E aí ele sentiu, porque ele tem coisas a perder. Outros ministros também têm coisas a perder. Tanto é que até agora, 8 ministros simplesmente não comentaram as sanções Magnitsky ao Alexandre de Moraes. 8 dos 11, maioria, ignoraram. Certo? E aí, gente, nós vamos ver se a mudança... E a mudança começou a acontecer, hein? Já liberaram o Daniel Silveira para prisão domiciliar. Já começaram a liberar redes sociais. Veja, Rodrigo Constantino, que estava bloqueado há anos, teve as redes liberadas, entre outros perfis que haviam sido bloqueados. Então, a mudança começou. Olha só, quem autorizou? Moraes autoriza a saída temporária de Silveira para tratar joelho. O Luiz Fux tinha negado para que ele pudesse ter ali eles pediram até mudar, né, de prisão fechada, de regime fechado para um regime para ele ficar preso em casa, né? O ministro do STF, Moraes, autorizou na terça-feira o ex-deputado Daniel Silveira se ausentar da colônia agrícola onde cumpre pena em regime semiaberto no Rio para ir à fisioterapia. O tratamento se dá depois de Silveira ter feito uma cirurgia no joelho, que também tinha sido autorizado pelo Alexandre de Moraes. Ele poderá sair da unidade prisional por até 30 dias para comparecer a sessões em uma clínica em Petrópolis. Tá ali então. E aí, você pode se perguntar, mais uma vez, tá mudando? Tá mudando. Tá mudando. E aí, o Barroso, né, voltando ali ao Barrosão, está entregando os bets. Aqui a gente fala, né, no Paraná, está entregando os bets, está... Não consegue enfrentar o sistema. Ele não consegue. Nenhum deles consegue enfrentar o sistema. O sistema já está desmoronando, porque todo mundo está perdendo. E foi uma jogada de mestre dos articuladores de Donald Trump para conter, para jogar os ministros na casinha. Talvez nós tenhamos aí um impeachment e aí surgem rumores nos bastidores de que, de repente, Moraes possa até renunciar. É o que estão aconselhando que ele faça. Renuncie. É pior ser impeachmentado. De qualquer forma, ele sai. Mais cedo ou mais tarde. Eu acredito que ele não saia antes de causar o maior estrago possível. Porque já está num nível de psicopatia. Veja o Barroso. O Barroso é mais consciente no sentido de ele percebe o enrosco que ele se meteu.
Ele consegue entender isso porque está doendo na própria carne. O Alexandre de Moraes, ele já perdeu essa consciência porque na cabeça dele ele está lutando uma guerra, e está mesmo, mas ele não tem noção que ele é um ratinho enfrentando um leão gigantesco. O Barroso já sentiu o chacoalhão. O Moraes ainda não. Tanto é que ele dobrou, mais uma vez, a aposta prendendo o Bolsonaro. E vai dobrar mais uma vez quando levar isso para a primeira turma. E aí eu via 2 ex-ministros do STF dizendo que Moraes não deveria julgar Bolsonaro. Primeiro que está tudo errado, né? Eles consideram esse procedimento de prender Bolsonaro e tudo que está acontecendo nesse inquérito do suposto golpe, tudo atropelado, tudo fabricado, totalmente contra a Constituição, contra as leis brasileiras, né? Para não se aprofundar mais aqui nessas desqualificações, né? Mas é um absurdo. E se houvesse um julgamento, Bolsonaro deveria ser julgado pelo colégio, né? Por todos os ministros e não apenas por 5 ministros, que é a primeira turma. Mas é o grande teste que nós vamos ver na verdadeira mudança. E essas respostas nós podemos ter já nos próximos dias, porque a prisão do Bolsonaro irritou determinados ministros, tá? Não só o Barroso está pensando em desistir, mas outros ministros. E aí saiu na coluna da Mônica Bergamo ontem, e os ministros, eu vou pegar aqui da Oeste, mas saiu lá na coluna da Bergamo. Por que eu vou citar ela aqui para você? Porque a Mônica, ela é porta-voz tanto do Alexandre de Moraes quanto do Gilmar Mendes. Então, sempre que saem notícias a respeito da corte, o contato dela lá dentro é o Gilmar Mendes. Então, o Gilmar Mendes transferiu essa mensagem, né, de que os ministros estão irritados. Ele está irritado e os demais também, porque estão sendo empurrados nessa situação, né? Não ficou um clima legal lá dentro. Antes era um clima de cooperação, né, entre a maioria. Agora está um clima de irritação, porque o Moraes quer morrer e quer levar todo mundo com ele. Ele quer se explodir como um kamikaze e vai arrastar todo mundo. Esse é o clima que se instalou lá dentro do STF. E os ministros discordaram dessa prisão. Por quê? Isso movimentou ainda mais a oposição, que quer impeachment de ministros. Isso aumentou ainda mais a percepção popular do que está acontecendo no Brasil. Por quê? É manchete toda hora, 24 horas nos noticiários. Não tem como a pessoa mais alienada do Brasil não ouvir falar sobre o que está acontecendo. Aí você está trabalhando, o Bolsonaro foi preso. Nossa, mas por que ele foi preso? O Alexandre de Moraes decidiu prender ele já. Mas ele já foi julgado? Não foi julgado ainda. Vai ser, mas já está preso antes de ser julgado. Quer dizer, o mundo todo está questionando isso. A prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, determinado por Moraes, em virtude dos supostos descumprimento cautelar, não repercutiu bem entre membros do Supremo Tribunal Federal. Ministros discordam do ato. Em caráter reservado, o integrante da corte classificou a decisão como precipitada. Outro membro do tribunal disse que o mais sensato seria esperar o desfecho do julgamento da ação penal, que trata de uma suposta tentativa de golpe. Réu nessa AP, Bolsonaro, nessa ação penal, Bolsonaro tem poucas chances de escapar de uma eventual condenação. De acordo com um juiz do STF, o ato de Moraes acirra os ânimos da política, sobretudo depois das sanções dos Estados Unidos. Embora publicamente a corte tenha adotado um discurso de altivez perante os Estados Unidos, nos bastidores os ministros manifestam receio com relação a patrimônio no exterior e também a respeito dos seus familiares
que podem ser alvos de punições. Prisão de Bolsonaro não é a única divergência do STF. Na semana passada, em nota institucional do STF de apoio a Moraes, devido ao juiz ter sido alvo da Lei Magnitsky, não foi acordada com todos os membros da corte. Ministros, por exemplo, nem sequer foram consultados a respeito do documento e, horas depois, um possível racha que as sanções provocaram entre ministros ficou exposta. Isso porque 5 ministros, André Mendonça, Nunes Marques, Dias Toffoli, Luiz Fux e Carmen Lúcia, não foram ao jantar do Lula. Então, gente, o castelo está desmoronando. O castelo de areia, o castelo de cartas que foi construído sob a tirania desse sistema e com o apoio de parte da sociedade brasileira, ok? O sistema, ele não toma o poder sozinho. O sistema precisa de apoio de empresários, precisa de apoio de influenciadores, de políticos, precisa de apoio de parte da sociedade civil. Sim, ele precisa ter ali um resquício de legitimidade. E é o que aconteceu com o Lula no poder. O sistema odiou o governo Bolsonaro, por quê? Precisa de apoio da imprensa, né? Por que o sistema odiou? Porque o Bolsonaro fechou as torneiras, gente. O Bolsonaro foi um presidente horrível para o sistema. Por quê? Iniciou o enxugamento da máquina pública, certo? Fechou torneiras. Então a Rede Globo ficou estrangulada. E aí, nós temos que entender, quando os artistas comemoram que o Bolsonaro foi preso, quando os artistas choram quando o Bolsonaro é eleito, é possível compreender. Porque os artistas, eles pagaram um alto preço quando o Bolsonaro corta as verbas da Rede Globo. Nós tivemos ali, a Globo era um paraíso, ela era como se fosse um céu, onde o artista era um contratado e ele não precisava necessariamente estar trabalhando. A Globo apenas reservava o tempo dele e ficava pagando um altíssimo salário por tempo indefinido. Quando começaram a vir as crises, e aí as mudanças governamentais, onde o dinheiro já não jorrava mais como antes, e aí quando o Bolsonaro isso se acentuou ainda mais, o que acontece na Globo? Uma reestruturação. Aqueles artistas que tinham contratos a perder de vista, recebendo muita grana para estarem em casa, viajando. Tinha artista que vivia nos Estados Unidos, ficava lá meses ou até anos vivendo na Europa tranquilamente, e aí vinha fazer uma novela, fazia a novela durante, né, o período ali das gravações, depois voltava a viver lá mais 1 ano, 2 anos na geladeira, tranquilo. Isso acabou na Globo. Agora, a maioria dos artistas tem contrato sobre trabalho. Trabalhou, ganha. Não trabalhou, não ganha. Por quê? Porque não há mais... E a outra coisa, redes sociais. Certo? Redes sociais. E aí, mais uma vez, o Lula, o Xandão foram apoiados pelas Big Techs lá do passado. Lembra? A censura que houve no Brasil. Eu tive canal bloqueado, tive que recomeçar perfil do zero, ficar um tempo sem falar nada de política, porque fomos censurados lá em 2022. Então, o establishment, o sistema, a mídia, as Big Techs, né, políticos, os banqueiros, todo mundo bancou Lula e bancou Alexandre de Moraes, porque supostamente o Lula traria uma normalização para o país. O que é que ele fez? Ele não trouxe normalização, ele se aproveitou da situação, o PT aproveitou da situação para arrochar ainda mais a censura no Brasil, dar ainda mais espaço para o Alexandre de Moraes, né? Porque era a oportunidade que o PT encontrou de tomar o poder. Só que caíram do cavalo.
E já são 37 senadores pró-impeachment. Como é que tá o placar, né? Todo dia as pessoas perguntam como é que tá o placar lá do impeachment. Já temos 37 senadores favoráveis, 23 congressistas são contra e 21 têm posição indefinida. Então estamos esperando, mas são 37 senadores favoráveis ao impeachment. Só falta mais um, se eu não me engano, um ou dois, para que seja aprovado o impeachment. Olha só, cabe ao presidente do Senado decidir se dá seguimento ou não a um pedido de impeachment de um ministro do Supremo. São necessários votos favoráveis de 2/3 do plenário para confirmar a destituição. Né? Olha aqui, dados compilados do site Votos Senadores mostraram que 37 são a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes e outros 23 são contra, 21 não têm ainda uma posição definida. Vanderlan Cardoso aparece como um dos votos favoráveis no site, porém pediu licença do cargo em 1º de julho. Para a contagem realizada, o suplente foi incluído entre os indefinidos. Então, estamos lá. A pressão está surtindo efeito e nós podemos ter um resultado logo. E aí, gente, para a gente fechar o nosso bloco de hoje, dessas notícias, eu trouxe aqui algumas notícias para trazer um panorama geral, né? Lula chora. O Lula chorou, gente. Aqui a manchete, ela deu uma passada de pano para o Lula, mas o Lula chorou quando ele citou Bolsonaro. Até eu vou colocar aqui, ó. Ele chorou em várias vezes nesse discurso. Ele já está percebendo que não tem mais espaço. Ele já está percebendo que não vai ser o candidato do próximo ano e que ele já perdeu essa batalha. Eles não conseguiram, porque eles realmente foram pegos de surpresa, eles não esperavam, eles não tinham nenhuma estratégia para o que aconteceu a partir do momento que Trump entrou no jogo. Nada, zero, foram completamente desarticulados e não conseguem reverter. Eles simplesmente não têm o que fazer, porque Trump conseguiu prender todos os aspectos da sociedade que poderiam reagir. Trump deixou todo mundo, os empresários, taxados. Como que o empresário vai levantar a voz? Ele quer mais, porque o dinheiro, você sabe o que é ter dinheiro. Você sabe o que é ter dinheiro e perder dinheiro. Você sabe disso. Então, você não vai sustentar a tua ideologia. Você quer cuidar da tua empresa. Porque empresário que tenta sustentar a ideologia e não a saúde, quebra. E aí quem tem dinheiro não quer quebrar, né? Ele sabe o gostinho do dinheiro. Então, taxações vão pegar os bancários. Lei Magnitsky pode pegar todo mundo e acabar completamente com a economia do Brasil. As taxas travaram. Politicamente o Lula ficou, poxa, mas ele não quer negociar taxa, então, e eu não quero negociar o Moraes, eu não quero negociar o Bolsonaro, então nós não vamos negociar. Pronto. Chegamos nesse momento. E aí o Lula chorou ontem, num evento, por vários motivos, e um deles foi esse aqui, né? Ele se emocionou ao lembrar da infância e da época em que trabalhava como metalúrgico em Santos. Nunca trabalhou, né? E aí é o seguinte, o que ele disse, ó? Que ele chorou no final. Ó, tá aqui, ó. Tá bem aqui, ó. A gente, se deixar o governo e entrar uma coisa qualquer nesse país, a fome volta outra vez. E aí, bem nesse trecho, ele estava chorando. A gente se deixar uma coisa. Quem é o coisa que quer entrar nesse país? E aí, gente, o Lula já sabe que o Bolsonaro volta. E ele já está dizendo aqui que o Bolsonaro volta. Certo? Só fechando aqui também, entre os descontentes, e o Lula é um descontente, a corte ela pode rever a prisão do Bolsonaro já no próximo
no próximo julgamento ali nessa primeira turma. Já pode rever. Se não, o próprio Moraes. Mas passarinhos do Gilmar Mendes já contaram que a corte já pensa em rever a prisão do presidente Bolsonaro porque não está aguentando a pressão. Eles não vão aguentar a pressão. É família envolvida, filhos, dinheiro, gente, dinheiro. Não aguenta. Não tem quem aguente. E isso está acontecendo no momento apropriado no Brasil, essa mudança, esse acerto, porque se nós avançássemos para mais um governo Lula, eu não sei se seria possível termos essa mudança, se nós aí já não estaríamos igual à Venezuela, que não tem o que faça, não tem o que, né, a não ser que invadam lá e prendam o Maduro, não há mais o que se possa mudar na Venezuela. Na Coreia do Norte, tampouco. Mas no Brasil, nós estamos vendo que ainda é possível. Eu acho que isso trouxe um ânimo para a oposição, trouxe um ânimo para o povo, trouxe um ânimo para todos que eram reféns do sistema. E o sistema não tem maioria, tá? Não tem maioria para vencer no voto. Porque se tivesse maioria para vencer no voto, eles pautariam a anistia. Se eles tivessem maioria para vencer no voto, eles pautariam o impeachment de Alexandre de Moraes. Se tivessem maioria para vencer no voto, eles permitiriam o Bolsonaro concorrer às eleições em 2026 normalmente. Porque o que garante? Maioria. Não tem maioria. Tem que governar por conchavo. Derruba um daqui, prende outro dali, bloqueia outro lá, arranca redes sociais de outro, exila outros. Assim você consegue governar. O Brasil estava apodrecendo nas mãos destes líderes maus, terríveis. E aí, sem sábia liderança, o povo cai, né? Já diz provérbio que também diz que a soberba precede a queda. Eles se assoberbaram com o poder, eles se apegaram a uma pauta que não é deles, né? A pauta de defender a democracia. Para você defender a democracia, você esfaqueia ela até que ela não viva mais. É o que eles fizeram, tá bom? Turma, nós voltamos a qualquer momento. Um abraço e se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like no vídeo. Até a próxima!